Fala meu povo, espero que vocês estejam bem e nesse vídeo vamos falar sobre o estresse. O estresse que é natural, porém o que eu tenho percebido é que cada vez mais ele está presente na nossa vida, não somente no mundo profissional, mas também no mundo pessoal. E se a gente não tiver um cuidado, ele acaba prejudicando a nossa qualidade de vida. Então, desde já te convido a curtir esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta aqui abaixo se tu tem algum tema para indicar de vídeo, se tu tem alguma dúvida sobre o tema, fortalece aqui comentando, porque aí eu vou entender que vocês sabem que esse tema é importante, que quer mais sobre isso, que quer mais assuntos sobre como melhorar a tua qualidade de vida através da psicologia, da neurociência e até dos recursos humanos também. Bora lá, galera! Eu não sei se vocês percebem, mas cada vez mais eu tenho ouvido pessoas dizendo que estão cansadas, se irritando facilmente, dormindo mal, né? Já é muito presente. E quando você pergunta, a pessoa fala: é só estresse, é muito estresse. Enfim, sempre o estresse está nessa comunicação. E aí é que mora o perigo, porque o estresse deixa de ser somente uma sensação e o cérebro começa a entender que isso é como se fosse um estado normal, um estado padrão. E isso aí, com certeza, vai destruir a tua qualidade de vida. Então, é importante a gente começar a perceber, tomar essa racionalidade para ver até onde, né, esses pensamentos, essas atitudes estão impactando na nossa rotina, na nossa qualidade de vida. Eu separei esse vídeo aqui em alguns tópicos para que a gente possa, né, construir um entendimento sobre a importância desse assunto. E aí eu quero contextualizar vocês que lá no ano de 1930, um fisiologista, ele descreveu o que a gente chama de resposta de estresse, que é o quê? Uma reação, vamos dizer assim, orquestrada pelo nosso corpo quando ele identifica uma ameaça, um perigo à frente. Então, obviamente, né, é uma resposta bem importante e útil para situações reais de perigo. E geralmente são situações que a gente precisa ou lutar, ou fugir, ou até sobreviver de alguma forma. Aonde está o X da questão? Que hoje a gente está transformando essas situações em situações que acontecem o tempo todo, seja através de uma notificação que você recebe no celular, seja no seu trabalho, seja pressão por meta, comparações quando você está ali nas redes sociais, seja você com teu filho, com a tua mãe, com teu esposo, com a tua esposa, enfim, principalmente com os teus pensamentos. E é aí onde mora o perigo, porque como eu falei anteriormente, o teu cérebro começa a entender que isso aí é um estado normal, que é um estado que deixa de ser picos para se tornar um estado constante. E aí o teu cérebro, quando ele percebe um perigo real ou até imaginário, tá? Ele ativa o que a gente chama do eixo HPA, que é o hipotálamo, a pituitária e a adrenal. Esse eixo ele vai liberar o que a gente chama de cortisol, que é o hormônio do estresse. Eu acredito que você não tem esse hormônio, né? Esse hormônio do estresse chamado cortisol, inclusive eu já comentei sobre ele no vídeo anterior que eu falo sobre sono, sobre o ciclo circadiano. Se você não assistiu, vai lá assistir que tem muita dica prática para que você possa melhorar o teu estado de atenção, a tua qualidade de vida, o teu foco, enfim, tudo através do sono, com dicas práticas para que você possa melhorar ainda hoje. Mas eu falo que quando a gente desperta, por exemplo, o nosso cérebro ele entende que é dia,
que tem ali novos desafios, que a gente precisa acordar, despertar para ir trabalhar, ele diminui a melatonina, que é o nosso hormônio ali responsável pelo sono, e aumenta o cortisol, que é justamente o estresse para que o nosso corpo ele comece a ir atrás ali das energias necessárias para o dia a dia, para os desafios que a gente vai enfrentar. E aí, o que é que esse cortisol faz? Ele te deixa alerta, focado, pronto para agir, né? Que é o que a gente precisa para iniciar, como, por exemplo, um dia de trabalho. Mas quando o estresse ele vira rotina, esse eixo HPA que eu citei, ele começa a ficar hiperativo. E qual é o resultado? Cortisol alto o tempo todo, que é o que eu mencionei, né? E esse tipo de situação, obviamente, ele traz consequências, que é o que? Nosso querido sono, obviamente, piora demais, você demora muito mais a entrar naquele sono profundo, que é o sono reparador. Então aqui você já tem diversos prejuízos, como eu citei no vídeo anterior. O teu apetite muda, a tua memória ela fica mais fraca, você começa a esquecer o que ia fazer. Um exemplo muito prático, você começa a digitar uma mensagem e esquece de enviar a mensagem, esquece de, poxa, o que é que eu estava escrevendo aqui mesmo? E você acaba esquecendo. Então, muito cuidado com esses sinais que às vezes a gente vê tão frequentemente no nosso dia a dia. E aí vem aquele risco aumentado de quê? De ansiedade e também de uma possível depressão. Por quê? Você começa a ficar, né, com um cortisol muito aflorado e isso pode, obviamente, gerar uma ansiedade, né? E aí é como se o corpo ele tivesse preparado, por exemplo, para fugir de um perigo, para fugir de um leão, vamos dizer assim. Só que esse leão é o teu e-mail do trabalho, é uma notificação do WhatsApp que chega, que tu não está querendo receber, é o teu filho que não está fazendo do jeito que você queria que ele fizesse e você fica naquele estresse o tempo todo dialogando com ele. Então aí é onde mora o perigo, pessoal. Um pesquisador chamado Walter Cannon, acredito que eu estou falando o nome dele, né, corretamente, ele descreveu essa resposta como luta ou fuga. Essa resposta eu falo muito, né, nos meus treinamentos, essa resposta de luta ou fuga, quando você não se sente seguro no ambiente que você está, você ativa, né, esse tipo de resposta. E, obviamente, faz todo sentido na natureza. Agora, nesse mundo digital no qual estamos vivendo, é aí onde a gente precisa ter cuidado para não gerar algo que a gente não queira. Porque hoje a ameaça ela é muito simbólica, né? É uma cobrança, é uma discussão que você tem, é uma conta que atrasa. Então, o teu cérebro, ele não distingue o perigo real do perigo imaginário, como eu citei logo lá no começo. E aí ele acaba ativando o mesmo circuito. Amígdala disparada, hipotálamo entra em ação e o nosso querido cortisol ele sobe. E isso acontece quando você só imagina que algo, por exemplo, pode dar errado. Por isso a questão da ansiedade que eu mencionei logo no começo. E aí, né, pode entrar o que a gente chama de estresse psicológico. E sabe qual é o ponto de atenção aqui? É que esse estresse, ele é simbólico, ele é silencioso. E por causa desse silêncio, obviamente, ele é perigoso. E o que é que esse estresse crônico ele faz com o nosso corpo? Quando o cortisol ele fica alto demais por muito tempo, obviamente ele começa a se tornar tóxico. Então ele aumenta, por exemplo, o risco de doenças cardiovasculares,
enfraquece o teu sistema imunológico e afeta diretamente áreas do cérebro, como por exemplo o nosso querido hipocampo, né, responsável aí pela memória, pelo aprendizado. Como eu já citei anteriormente, isso afeta diretamente a tua memória. Em outras palavras, tu fica mais esquecido, mais ansioso e mais vulnerável. Nunca esqueça, corpo e mente funcionam em um só sistema. E como eu comentei lá no começo, o perigo é que o teu cérebro começa a interpretar que isso é normal. E aí você fica agindo dessa forma na maior parte do teu dia. E aí, né, como eu falei, que mora o perigo desse mundo moderno. E eu já escutei várias vezes muitas pessoas romantizando o estresse, né, dizendo tipo, ah, eu funciono bem sob pressão, né? Trabalho enquanto eles dormem. Não, eu deixo para a última hora, mas eu resolvo rápido. Essa, né, eu escuto com muito mais frequência. Mas o teu corpo, ele não foi feito para viver nesse modo o tempo todo. Por mais que você pense, ah, é minha personalidade, é o meu perfil, eu fiz o teste tal e o teste deu que é dessa forma mesmo que eu ajo. Eu deixo para a última hora, mas eu resolvo. Né? Teu cérebro não foi criado para isso. Então, ele pode até aguentar um sprint, né? Mas uma maratona, provavelmente você vai passar essa linha do que a gente chama de saudável, né? E quanto mais você fica nesse estado, como eu mencionei, mais ele começa a entender que isso é o padrão, né? Então, meu amigo, minha amiga, talvez você não esteja cansado, talvez você esteja num estado crônico de alerta. E é aqui onde a gente começa a trazer uma questão de controle mesmo, de o porquê a terapia é tão importante. Quando você tem um profissional qualificado, um profissional devidamente registrado num conselho de psicologia, ele começa a trazer essa racionalização para você. Talvez você esteja com pensamentos automáticos que estejam ali mediando o teu comportamento, as tuas ações. E quando a gente começa a tomar consciência desse tipo de atitude, desse tipo de pensamento, a gente começa a questionar mais o porquê a gente faz do jeito que a gente faz. Então é aí onde está a importância da terapia. Se você se identificou com esse vídeo aqui que eu falei, né, todos os pontos ali que eu fui linkando, né, com a nossa rotina, com o nosso dia a dia, é importante que você procure um profissional devidamente qualificado para poder te ajudar, porque isso não é normal e talvez você não esteja percebendo o prejuízo que isso está causando na tua vida. Você lê de uma forma, mas começa a ler rápido e aí não entende o que fala, o que está descrito ali e já passa para uma pessoa e que a pessoa olha assim, caramba, o que é que fulana está tentando dizer? Porque isso aqui não faz sentido. Ou você, oi fulano, tudo bem? E aí não responde mais. Aí, né, a pessoa vai e manda várias interrogações. Você, eita, acabei esquecendo de responder. E você fica naquele estado de alerta, naquele estado de vigília, que vai drenando a tua energia e vai te fazendo, como eu mencionei, uma pessoa cada vez mais irritada, irritando com tudo, né? Irritando com o filho, com a filha, com a esposa, com o chefe, com o colega de trabalho, enfim. Isso não é qualidade de vida. Então, tenha cuidado com isso, tá? Busque preservar o teu cérebro para que você consiga, né, ter uma maior e melhor qualidade de vida.
Então, meu amigo, minha amiga, se esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento você aprendeu, nem que seja 1% de algum conteúdo que possa trazer maior qualidade de vida para você, então deixa a tua curtida, se inscreve se não é inscrito, comenta aqui abaixo se você gostou ou não. E o que eu posso deixar de outras dicas é que você comece a racionalizar a tua rotina. Poxa, será que essa minha atitude de deixar tudo para a última hora, será que de fato isso é normal? Será que de fato eu estou com a rotina de fato cheia ou o meu cérebro aprendeu a deixar tudo para a última hora? E você sabe que isso tem um custo, deixar tudo para a última hora. E o cortisol, obviamente, né, tá presente nesse custo. Então, até que ponto isso vale a pena para a tua saúde mental, para a tua qualidade de vida, para o meio no qual você está inserido ou inserida. Então, começa a racionalizar sobre isso, vê se faz sentido ou não e busca meios para que você possa, né, amenizar esse estresse, porque estresse nós vamos ter todos os dias, né, nós temos problemas para resolver, isso é normal. Porém, a questão é quando se torna crônico. A questão é quando não se torna saudável. Aí sim, acaba prejudicando a tua qualidade de vida. Então, se gostou, comenta aqui abaixo e te aguardo no próximo vídeo. Até mais!